A paz do Senhor, meus caros irmãos, a paz do Senhor, você, professor, também aluno que nos acompanha aqui no EBD em Síntese Podcast, este que é um trabalho abençoado e abençoador, que nasceu no coração dos nossos pastores, pastor Martim Alves da Silva e pastor Reinaldo Odilo, diretor do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, aqui no Rio Grande do Norte. Este projeto que nasceu num evento trimestral e hoje tem todas as lições comentadas por professores, por amantes da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, lição de adolescentes, lição de número 9, que tem como tema o reinado de Davi. E aqui comigo, dividindo esta bancada, meus nobres irmãos e amigos aqui, o meu amigo João Felipe e o Marco Júnior, nosso diácono. Paz do Senhor, meus queridos. Paz do Senhor. Paz do Senhor, amados. Amém. Vamos juntos aqui nessa jornada maravilhosa. Esta lição, eu tenho que dizer, o comentarista foi muito feliz, uma lição muito bem concatenada, ideias claramente desenvolvidas num encadeamento lógico, histórico. É uma lição, eu diria, muito palatável, muito fácil de digerir, né? Uma lição gostosa, agradável e que tem um tema que nunca deixa de ser relevante, que é o reinado de Davi. Perceba, a gente estudou na lição 7 o reinado de Saul, as decisões que ele tomou, a importância do seu reinado, o clamor que veio do povo para ter um rei, mas note que o reinado de Davi, que não foi o primeiro, foi talvez o mais relevante de todos os reinados e, portanto, tem consigo lições importantíssimas que vão ser tratadas aqui. Os objetivos da lição, portanto, tem como primeiro objetivo ensinar a história, né, as características do reinado de Davi, destacar a importância da adoração a Deus, que era uma marca do rei Davi, salmista Davi, arpista Davi, e refletir que todo pecado tem consequência e que Deus perdoa os pecadores que se arrependem verdadeiramente. Meus queridos e amados irmãos, nós temos aqui uma lição deliciosa e eu queria ouvir esses primeiros minutos aqui, os comentários iniciais, primeiramente irmão João Felipe, depois nosso querido Marco Júnior. A paz do Senhor a todos, professores e alunos. Como nosso irmão Raniel já nos trouxe, realmente hoje a gente vai ver um contraponto da lição 7. Porque na lição 7, nós tivemos o início da monarquia. Vimos que, sim, Deus estava ali presente e guiando a escolha do primeiro rei, que foi Saul, mas nós vemos como Saul se perdeu nesse reinado e hoje estaremos vendo como Davi, que é considerado um dos principais reis de toda a monarquia israelense. A gente vê Davi como símbolo de muitas coisas, inclusive a própria bandeira de Israel traz consigo uma estrela que se chama Estrela de Davi. Em Israel tem várias referências a Davi. Existe na Cidade Velha, a Cidade Velha de Jerusalém se chama Cidade de Davi. Então a gente vê a importância e a influência que Davi teve e ainda tem hoje para a cultura, devido à sua importância como rei, mas não porque ele foi um rei extremamente glorioso em tamanho, em ações, mas sim porque ele era o homem segundo o coração de Deus, que é o legado mais importante do que qualquer coisa que ele fez no reinado dele.
Queridos e amados irmãos, é muito significativo a gente destacar a importância do rei Davi para a história de Israel. Nós vemos a necessidade, como o professor João falou, do povo de ter um rei, e Deus guia o rei. É muito importante dizer que a escolha do rei, ou a escolha da monarquia, do modelo de governo e de Estado, foi do povo. Entretanto, Deus, como é soberano, magnífico e sabe todas as coisas, guiou a escolha do rei. Então, o modelo foi escolha dos homens, mas o homem foi a escolha de Deus. Basicamente isso. Deus erra em suas escolhas? Absolutamente não. Porém, é importante destacar a maneira como Saul se comportou diante da sua vida. Está disponível para Deus, está disponível para o povo e está disponível para os intentos que sua função exigia para aquela época. Então ele tinha a missão de unificar todo o país, de unificar todas as tribos que, ora, no tempo dos juízes, era cada um para o seu canto, cada um para o seu lado. Juntavam-se basicamente em períodos de guerra e não se juntavam todos, juntavam-se por região. Estava mais perto era que cooperava com a tribo que estava mais ameaçada. Entretanto, Davi foi importante porque ele não só unificou as tribos, mas ele tornou a nação de Israel um povo só, lutando pelos mesmos objetivos, lutando pelos mesmos intentos. Não havia mais um afastamento, um distanciamento, podemos dizer social, mas havia agora a ideia de que era um povo, um único povo, e tudo isso trazendo à tona o fato dele não apenas ser um homem que teve uma ascensão, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, a escolha de Davi foi uma escolha, eu posso até repetir a mesma palavra que o professor João falou, foi uma escolha gloriosa. Entre tantas pessoas de Israel que poderiam ter essa função de rei, Davi foi escolhido, o mais improvável, o menor da sua casa, o mais rejeitado. Deus chamou ele e escolheu ele para fazer algo grandioso na nação de Israel. Muito bem, considerações iniciais, check. Gente, olha que interessante a importância de Davi, todos nós sabemos, mas a lição ela se presta ao serviço de esmiuçar os porquês dessa importância, porque o objetivo mais à frente, né, saber a influência que isso teve e tem, não só para o povo judeu, mas para nós, igreja, até os dias atuais. E como o professor Marcos Júnior falou, um homem segundo o coração de Deus é a pedra de toque daquilo que transformou o rei Davi no que ele foi e a sua importância histórica, espiritual, não é? Basta dizer que dos 150 salmos, ele escreveu 73. Então, podemos dizer que 50% do livro de Salmos foi o salmista Davi, dentre outras coisas. E nessa primeira partezinha da lição, ele conta que essa história começa ainda com Boaz e Ruth. É interessante que, quando termina o livro dos Juízes, e antes de chegar em 1 Samuel, tem um livrozinho chamado Ruth. E por que esse livro está aí, nesta posição? Todos nós sabemos que a Bíblia foi organizada, né? Ele tinha rolos e rolos de livros, e homens inspirados por Deus organizaram a Bíblia. Mas colocaram o livro de Ruth aí, nesta posição, entre os juízes e o início do reinado de Saul e dos outros reis, porque este livro de Ruth se presta a contar a história da descendência do rei Davi, tamanha a sua importância. Você não vai encontrar um livro que conta a origem de Saul. Você não vai encontrar um livro que conta a história de outros reis. Mas este livro de Ruth
se presta a contar a história da família que originou o rei Davi e que também descende para chegar em Cristo. E, portanto, né, Davi, ele também é importante por ser um tipo de Cristo. Ele representa na sua forma de viver, de pensar, de viver a adoração, ele é um dos tipos do próprio Jesus Cristo. Então, essa história, ela não começa à toa, ela tem uma razão de ser, e como bem falou o Marquinho, ele foi escolhido por Deus, tá? E ele sendo escolhido por Deus, você poderia perguntar, na lição 7, Saul foi escolhido por Deus. Isso demonstra que as nossas ações diante da escolha divina podem alterar positivamente ou negativamente o curso da história. Portanto, Saul poderia ter sido lembrado como um homem que unificou a nação, que fez a diferença, e ele era um homem com todas essas chances, porque ele recebeu o Espírito de Deus, ele profetizou em algumas situações, mas ele se deixou levar pela inveja e por outros sentimentos facciosos, perseguiu o próprio Davi, e a verdade é que Deus, ele dá seu toque divino para redirecionar a história. Portanto, é importante a história do rei Davi, e o primeiro tópico da lição, ainda no início, fala sobre a conquista de Jerusalém, né, professor João Felipe? A gente tem aí uma cidade que vem desde o nome Salém, desde o tempo de Abraão, desde o tempo em que Melquisedeque, rei de Salém, né, nos idos aí de quantos anos atrás, né, milênios atrás, recebeu o dízimo de Abraão, era uma cidade importante desde sempre. E ali Deus traçou um plano para dentro daquela cidade, né, centralizar o governo daquele povo, que seria um exemplo para o mundo. E, portanto, ele inicia falando um pouco da história de Boaz, de Ruth, da descendência de Davi, mas ele já entra na questão da conquista de Jerusalém, né, professor João Felipe? Que aí tem um local que já funcionava como fortaleza dos jebuseus, né? O que é que a gente pode aprender nesse tópico aí, meu professor? É muito interessante ver como a cidade de Jerusalém ela se desenvolveu. Tem um videozinho que mostra o período da história e como foi a construção das muralhas e tudo mais, e é muito interessante, que a gente vê que, inclusive, Jerusalém era chamado muito pelo nome de Sião, porque os primeiros moradores daquela religião se estabeleceram no Monte Sião. Jerusalém hoje, e depois de ser expandida, ela compreende dois montes, o Monte Moriá e o Monte Sião. E as primeiras pessoas se estabeleceram no Monte Sião. E depois, as primeiras muralhas, fortificações foram feitas lá na época já de Melquisedeque. A gente já tem ali algumas fortificações, mas elas realmente foram bem fortificadas na época dos jebuseus, quando os jebuseus habitavam aquela região, que estabeleceram a fortaleza exatamente no Monte Moriá. Pegaram o Monte Moriá e fizeram ali sua fortaleza no pé do Monte Moriá. Eles não estenderam muito a fortaleza para cima, mas quando Davi ele chega a conquistar Jerusalém, é interessante que uma estratégia que ele usa para invadir é entrar pelo aqueduto, porque existia uma fortificação em Gion, que era exatamente uma fonte que tinha do lado de fora da cidade, e resolveram fazer ali uma fortificação. Porém, Davi acha essa brecha junto com o seu exército e consegue entrar ali por esse aqueduto e sair no centro da cidade e assim dominar a cidade. Interessante que, apesar do próprio nome Jerusalém significar lugar ou cidade de paz, ela nunca estava em paz, né? É interessante isso, porque Jerusalém é como os próprios profetas vão dizer, ela foi uma vinha plantada num lugar alto, que as nações iriam olhar e iriam até vidimar aquela vinha, mas que as suas raízes não sairiam dali.
E Jerusalém até hoje é uma cidade extremamente importante, mas que, pela conquista do rei Davi, ela é conhecida, não só a Jerusalém antiga, mas até a nova, é conhecida pelo seu nome de Cidade de Davi. Exatamente porque foi o rei Davi que conquistou essa cidade, uma conquista extremamente importante, porque, como nosso professor Raniel falou, já estava nos planos de Deus desde a época ali de Melquisedeque. A gente já vê que o nome do Senhor já era exaltado, já era adorado, a adoração a Deus já era realizada naquele monte específico ali, que era o Monte Moriá, e que depois se tornaria o monte, a cidade que teria a Arca da Aliança, e seria um monte que seria o monte do templo, e assim por diante. E tudo começou com a conquista do nosso guerreiro, músico, Davi. Muito importante. É isso mesmo, professor Marco Gino, você viu? É cultura pura esse rapaz, viu? Verdade, são ponderações muito importantes que vão fazendo a gente construir essa ideia na sua mente, professor que está nos assistindo nesse podcast. E você pode fazer uma aplicação, complementando os comentários dos nossos queridos professores Raniel e João Felipe, você pode fazer uma aplicação junto para os seus alunos, explicando para eles a questão de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus fala sobre Melquisedeque e ele explica que Cristo é da ordem de sacerdócio de Melquisedeque. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas que ordem é essa? Você não vai ver descendência de Melquisedeque nem posteridade de Melquisedeque. Melquisedeque só está posicionado na Bíblia naquele momento. Daí, estudos e interpretações bíblicas atribuem a ordem sacerdotal de Melquisedeque como uma ordem eterna. Associando isso à questão da cidade de Jerusalém, você vai ver, vai entender e compreender e passar para os seus alunos que a cidade de Jerusalém, ela não é apenas algo simbólico neste mundo, mas ela é muito mais do que isso. Ela é o símbolo do reinado de Deus durante toda a posteridade, durante todos os tempos, durante todo o universo. É tanto que, quando nós vemos em Apocalipse, nós lemos sobre a Nova Jerusalém. Então, não é sobre o local, mas é sobre o significado, que até o próprio nome da cidade dá a ideia. Como os nossos professores falaram, a cidade vem lá de Salém, que foi quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, e ele viu que era rei de Salém, aquela coisa toda. Então, Salém significa harmonia. Jerusalém, lugar de paz. Tudo isso você pode perceber que é um apontamento para a eternidade. Se a gente tivesse aqui falando para vocês dessa lição e a gente não apontasse nem para Cristo, nem para a eternidade, estava meio ruim o negócio. Mas, literalmente, toda a Bíblia aponta para Cristo e aponta para a eternidade. O professor Raniel foi muito feliz ao citar a questão de Davi como um tipo de Cristo na questão da adoração, na importância da adoração. E Jerusalém é um lugar de adoração. Até hoje é um lugar de adoração. Pode falar, João. E sabe uma coisa que eu lembrei agora, voltando um pouco do que nosso irmão Raniel falou, sobre a linhagem de Davi? E interessante que, se a gente observar o texto do capítulo 1 de Mateus, né, a gente sabe que Mateus escreve para os judeus. Então, linhagem é extremamente importante você dizer de onde você veio para um judeu. E quando ele cita ali a linhagem, você vê que são pessoas tão improváveis para que se chegue à linhagem de Davi, e de Davi venha a raiz de Davi, que foi Cristo. O próprio Raabe está nessa genealogia. Depois Ruth, que é uma moabita. Você vê como Cristo, a linhagem de Cristo já vem redimindo
as pessoas que nem faziam parte da lei da herança, É verdade. desde daquela época, quando a linhagem estava ainda começando a se formar. E o ponto de profusão, acho que de toda a linhagem de Cristo, salvo todas as pessoas que participaram, e sua importância totalmente já bem descrita na Bíblia, mas particularmente o ponto de profusão da linhagem de Cristo, de algo improvável e de uma história assim totalmente assustadora, mas ao mesmo tempo extraordinária, foi a história de Tamar com Judá, filho de Jacó. Uma história assim, improvável, é algo que você lê assim, você não imagina que daquilo ali vai sair a linhagem de Cristo. Porque Tamar casou com o primeiro filho de Judá. O filho de Judá morreu. O motivo vocês vão ler na Bíblia. Daqui a pouco, o segundo filho é dado a Tamar, morreu. Aí Judá ficou com medo. Não vou dar o terceiro filho a Tamar, não. É matadora de esposo, não vai dar certo, não. Daqui a pouco, ela se veste como meretriz. Ela se veste como meretriz, engana, ludibria Judá, fica com o seu lenço, com o seu cajado, com o seu sinete, tem a conjunção carnal com ele, e o que acontece? Dali vai seguindo a linhagem de Cristo. É dali. Ela deu à luz, se não me engano, a gêmeos. E desses dois filhos dela, de um deles foi que se seguiu a linhagem de Cristo. Mas, voltando para Davi, é muito importante a gente associar a questão da conquista de Jerusalém, o significado de Jerusalém, a simbologia de Jerusalém, ao que aponta para a eternidade. Enquanto no inferno é um lugar de dor, tortura, ranger de dentes, choro, tristeza, o céu, que é tipificado como a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, é um lugar de paz, de harmonia e de adoração. Muito bem, Marquinhos, você tirou as minhas palavras e agora eu não tenho mais o que dizer, porque você as tirou. Essa associação é importantíssima, porque palavra, lição bíblica tem que apontar para Cristo. Jerusalém conquistada representa a Jerusalém, a Sião celestial, e a jornada de todos nós a caminho do céu, necessitando do Salvador, lutando para entrar na cidade. Isso é a história de todos nós, né? É a lição que fica. Pois bem, ainda na primeira parte da lição, nós temos o retorno da Arca da Aliança, e como o Marco estava comentando comigo antes da gente começar a gravar, fala-se sobre a tomada da arca pelos filisteus e depois fica na casa de dois homens em dois momentos distintos. Estes homens, eles são abençoados por Deus. Davi a gente foca na adoração, mas ele vê que onde estava a arca do Senhor estava a presença e, portanto, estava a bênção, né? E ele percebeu que aquele local estava inadequado, precisava trazer de volta, e aí a gente tem toda uma narrativa em torno do retorno da arca. E aí nosso objetivo aqui não é dar aula, né? É trazer pontos de contato, né? Frisar pontos de maior atenção. O objetivo, na minha visão, dessa segunda parte, ainda da primeira parte da lição, do tópico 2, é a importância do que representa o retorno da arca, que é o retorno da presença de Deus para o centro, né? Para Jerusalém, que era o centro, vamos dizer assim, geográfico, político, etc., mas representa a entronização, mais uma vez, de Cristo e Deus no meio do povo. Davi percebeu isso, mas ele fez de forma atabalhoada, né? De forma errada, de forma equivocada, né? Com afogadilhos, como diria o nosso saudoso pastor, né? Aqui do Rio Grande do Norte, pastor Raimundo João de Santana, porque no afã de fazê-lo, ele fez como os filisteus haviam feito, né? Num carro de boi. A gente sabe
que teve uma consequência desastrosa, mas isso foi uma lição muito valiosa, não só para Davi, mas para o povo de Deus, de que Deus tem padrões de funcionamento na sua casa, no meio do povo. Davi aprendeu essa lição a duras penas, né? E ele trouxe a arca, não é, professor João Felipe? E sabe uma coisa que eu acho muito interessante, que os estudiosos vão dizer que o Salmo 24, que é de Davi, ele foi composto e era entoado no momento que a arca saía lá de Obed-edom, da casa de Obed-edom, e estava sendo levado para Jerusalém. Então, imagina a cena de Davi dançando na frente da arca, super feliz porque a arca estava indo para Jerusalém, e cantando: levantai, ó portas, as suas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque vai entrando aí é o Rei da Glória. E as pessoas perguntavam, como resposta da música, quem é esse Rei da Glória? E a resposta vinha logo em seguida, dizendo que o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Deve ter sido uma cena belíssima. Tanto que depois, no templo, quando eles iam se reunir, eles cantavam essa mesma canção, né, com essa mesma dinâmica. E eu fico imaginando a cena. Como deve ter sido, mais uma vez a palavra glorioso, ver que acabou, foi-se a glória, não era mais uma realidade ali para Jerusalém e para o povo de Israel, porque a glória do Senhor, a presença do Senhor, a Arca da Aliança agora estava voltando e teria um lugar fixo em Jerusalém. Isso, se a gente já fica feliz imaginando, imagina o coração de Davi como não estava. Aí a tribulada ainda foi julgar o pobre do Davi porque o cara estava dançando. Deixa o rapaz, ele estava feliz. É verdade. E trazendo um pouco mais adiante, do ponto de vista histórico e significativo, você vê que quando a arca foi tirada de dentro do templo dos filisteus, o templo do deus Dagon, e foi levada a Bet-Semes, os Bet-Semitas trouxeram a arca para Kiriat Jearim, que é justamente a terra onde Abinadab morava. Ficou na casa de Abinadab. A Bíblia data dali daquele momento 20 anos. Porém, os estudiosos afirmam que a arca passou pelo menos ali entre distância do povo de Israel e até que Davi assumisse pelo menos entre 40 a 60 anos, longe do centro de adoração do povo do Senhor. Entretanto, a forçação de texto que as pessoas fazem, às vezes, para dizer que Abinadab não foi abençoado pelo Senhor, a gente não pode dizer. Eu sempre digo, eu aprendi isso com os meus pastores, o que a Bíblia não fala, eu me calo. Quando a Bíblia se cala, eu me calo. Quando a Bíblia fala, eu falo. É um princípio da hermenêutica, professor Marcos. É um princípio da hermenêutica, da interpretação bíblica. O que a Bíblia não fala com clareza, não podemos afirmar com certeza. Perfeitamente. Olha aí, professor Daniel é uma potência de Jesus. Mas trazendo esse entendimento, não foi o período que mais fez com que acontecesse uma tragédia na família de Abinadab. Foi a forma como Abinadab e a sua família lidaram com a saída da arca para a cidade de Jerusalém. É muito interessante que a Bíblia fala que a ira do Senhor se acendeu contra os de Abinadab, estava guiando essa arca, a arca da aliança, para a cidade de Jerusalém. Faz-se necessário falar também que a arca, ela acabou caindo, despencando um pouco da carroça e dos bois, onde eles estavam guiando a arca para lá, só que o que aconteceu foi que Uzá foi tocar na arca e por um princípio que Deus havia estabelecido,
Uzá acabou morrendo porque a ira do Senhor se acendeu contra ele. Daí, quando a arca chega a Obed-Edom, ela passa pelo menos 3 meses. Aí a notícia, é por isso que você professor, tem que falar para o seu aluno. Não é o fato de Abinadab não ter sido abençoado, é que algo relevante aconteceu na vida de Obed-Edom. Algo relevante aconteceu na vida de Obed-Edom a ponto de ser descrito, basicamente ser descrito nas escrituras sagradas. Isso foi tão relevante na vida dele, a arca dentro da casa dele foi tão relevante que começou a abençoá-lo, a vida dele começou a ser abençoada. Tudo que girava em torno da vida de Obed-Edom começou a ser abençoado. Quando Davi teve notícia disso, disse, não, essa arca não pode mais ficar lá em Obed-Edom, não. Ela tem que vir para cá. E por isso, o rei Davi se coloca a fazer agora o que é correto. Isso vale para você até aplicar para os seus alunos, e professor. Aplica para os adolescentes. Os adolescentes geralmente estão querendo agora começar a pregar, dar sua saudação na igreja. Ensina para eles que a presença não se manipula. Não se trata a presença de qualquer jeito. Não se trata das coisas sagradas de qualquer jeito. Não se trata do culto de qualquer jeito. O culto tem padrão, a presença de Deus é padronizada, a busca é padronizada, a busca pela presença ainda vem pela oração, a busca pela presença ainda vem pela leitura da palavra. Você pode aplicar isso para os seus alunos e dizer para eles que Davi entendeu e não deveria manipular, deveria só obedecer o padrão. Mandou os levitas, os sacerdotes, na verdade, os sacerdotes pegaram a arca, trouxeram a arca do Senhor nos seus ombros até a cidade de Jerusalém. O cortejo foi grande, a festa foi grande. O professor João até falou que Davi dançou e a sua esposa, Mical, olhou meio troncho para ele, né? Mas graças a Deus, Deus honrou o seu servo. É verdade, nós temos aí uma narrativa interessante de erros e acertos, de não observância à palavra de Deus, e é fato que esse modus operandi, essa liturgia da adoração a Deus precisa ser cumprida até hoje. Essa lição é valiosa, Davi aprendeu, sofreu para aprender, e tem aí a segunda parte da lição, e esse ganchozinho aí do grande erro de Davi, não posso deixar de falar que a beleza das escrituras é que elas não escondem, né? A escritura não esconde a nossa feiura como seres humanos, né? Falamos aí um pouco antes aí de Raabe, da questão de Judá com Tamar, etc. O fato é que a feiura humana, o pecado humano não tira a beleza de Cristo. Pelo contrário, ela evidencia a beleza de Cristo sobre as nossas misérias, né? Então, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus se cometeu um erro absurdo, como é narrado aqui, e que a gente não precisa entrar em detalhes, mas a queda dele, a premeditação, né, o envio, e notem, o homem que era marido de Batseba era um homem da extrema confiança e até parente de Davi, e para ele ver Batseba desnuda, ou ele desejá-la, este povo da alta confiança estava circunscrito na cidade, tá certo? Porque para que ele tivesse contato visual, eram pessoas próximas, de confiança, pessoas de alto escalão, como era o marido de Batseba, o general, e que se negou a encobrir ou participar daquele plano ardiloso de Davi, ou seja, uma coisa horrorosa. Mas a palavra de Deus, ela nos traz isso com muita clareza, né? Com muita abertura, porque há uma lição nisso tudo, né? Isso precisa ficar claro, porque diante das nossas feiuras vem Cristo com a sua beleza, com o seu sangue,
E assim como cobriu os pecados de Davi, é lógico, houve um procedimento, o profeta Natan, houve todo um acontecimento, mas ele poderia ter mandado matar o profeta Natan, ele poderia ter mandado outras pessoas para a cadeia ou para a morte, perpetuando o seu crime, né? Sepultando a sua história. Mas por que a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus, Marquinhos? Me diga aí. Arrependimento. Ele escreveu o Salmo 51 nesse período, e é um período que eu vou dizer para você, professor Daniel, período de luto para ele, porque na verdade não foi só o pecado que causou o luto de Davi. A própria morte do filho ao qual Batseba havia engravidado dele também pesou na mente de Davi. E Davi, em meio a tudo isso, Davi escreve o Salmo 51 e diz: cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, purifica-me, Senhor, purifica-me com o sopro, purifica-me com o teu sangue. Foi basicamente isso que Davi disse. Então Davi arrependeu-se. Então o maior legado que o nosso Davi pode nos deixar, por incrível que pareça, não é do gigante que ele derrubou. Não são dos inimigos que ele derrotou, mas é de no momento mais crítico da sua vida com Deus, continência para Deus e dizer: me perdoe, porque eu pequei. O arrependimento é o sinal da graça na vida de alguém. O arrependimento... Interessante, né? Interessante, Marquinhos, que ele é o arrependimento seguido da adoração, né? Da adoração. Ato contínuo. Ato, né? Contínuo. Ele se arrepende, adora ao mesmo tempo, e consegue. Eu não posso nem dizer para você como é que ele conseguiu. Mas imagine você com um filho morto. Ele entra dentro do seu local de adoração, adora ao Senhor, ele louva ao Senhor. Isso é uma lição muito maravilhosa para nós. Arrependimento, a adoração, a manifestação da graça do Senhor nas nossas vidas, ela vem também dessas duas características, através do arrependimento dos nossos pecados e do reconhecimento, assim como o apóstolo João escreveu as palavras de Jesus a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer é uma forma de adorar o Senhor, expor sua convicção. É muito importante ao professor de adolescente gerar no coração do adolescente, você que está nos assistindo, professor, gere no coração do adolescente essa convicção, certeza, adoração ao Senhor. Olha para Davi, a convicção de adoração que Davi tinha, a convicção do Deus que ele servia, do mesmo Deus que ajudou ele com o gigante, que ajudou ele com os inimigos, que guiou ele até ali, era o mesmo Deus que poderia perdoá-lo do pecado. E muito interessante sobre o Salmo 51, que é quando a gente vê ali o sentimento de Davi referente a esse momento, é que aquilo dali é o melhor texto que justifica o fato de Davi ter recebido esse título de homem segundo o coração de Deus. Porque você vê que no momento de luto, ele mesmo estando errado do jeito que ele estava, e no momento de luto, a preocupação dele não é com luto, a preocupação dele é somente com se reconciliar com Deus. Tanto que ele tinha presenciado que era uma pessoa não ter sido retirado o Espírito de Deus da vida dela. Ele foi chamado exatamente para acalmar uma pessoa que Deus tinha retirado o seu Espírito dela, e ele agora estava sendo atormentado por um espírito maligno. Então ele sabia o que era isso. E de maneira nenhuma ele queria se tornar aquilo que
ele tanto lutou para não ser, que era exatamente chegar no ponto de virar um Saul e cometer os mesmos erros que o seu antecessor fez. Então, quando ele ora ali, dizendo, não retires de mim o teu espírito, e quando ele diz também, volta, eu preciso sentir de novo a alegria da salvação. Isso é uma coisa que o cristão não deve deixar de sentir. A gente precisa entender o que é essa alegria da salvação. Uma vez, eu até comecei uma aula minha na escola dominical colocando os seguintes títulos no quadro: adúltero e homicida. E pedi para eles citarem personagens da Bíblia que eles faziam relação com essas duas palavras. Bem impactante mesmo. Aí eles falaram qualquer outro personagem, menos Davi. Porque o fato de Davi ser o homem segundo o coração de Deus, o título principal dele ser esse, o arrependimento dele foi tão genuíno que a gente não conhece Davi pelo adultério, nem muito menos pelo homicídio, por arquitetar, por planejar um homicídio do seu semelhante. A gente conhece ele pelo momento que ele se arrepende, pelo momento que ele deixa tudo de lado e simplesmente adora Deus e se reconcilia com ele. Percebam que a gente está falando aí de arrependimento, adoração, e eu quero asseverar uma coisa aqui, mas se segurem aí, não vão ficar com raiva de mim, não. O que tira uma pessoa do céu não é o pecado, porque todos pecamos e essencialmente somos pecadores. O que nos tira do céu é desprezar o sacrifício de Cristo na cruz. Isso sim, algo imperdoável. Então, Davi, ele conseguiu entrar para a história como um tipo de Cristo, o rei, provavelmente o mais importante, como homem segundo o coração de Deus, né? E ele só não entrou para a história como aquele que construiu o templo porque o Senhor, Deus, interviu e disse, tem muito sangue nas tuas mãos, quem vai construir é teu filho. Mas ele ainda fez a logística, viu, Marquinhos? Preparou tudo pronto. Todos os deixou tudo pronto, almoxarifado, chave na mão. Ponto de agulha. Né? Então percebam, este homem tinha o coração voltado, né? Tinha o coração voltado para a adoração, em cumprir as ordenanças, né? Tem um pontozinho aí para a gente destacar, que é o seguinte: existe uma ordenança na palavra de Deus que todos os reis deveriam ter uma cópia da lei assim, na cabeceira da sua cama, e muitos falharam. Se Davi tivesse isso, ele teria acertado ainda mais, porque ele se deixou levar pelo carro de boi dos filisteus, botou a arca. Se ele tivesse a cópia da lei, assim, tivesse estudado com mais afinco, ele teria errado menos, né? Mas ele foi um homem que acertou mais do que errou. E não é por isso que ele foi para o céu e entrou para a história, mas porque ele se entregou verdadeiramente de coração a Deus, né, em adoração e obediência profunda à vontade de Deus, né? Ele poderia ter matado Saul, mesmo estando numa condição de futuro rei, que ele já sabia, mas ele não fez, né? Ele poderia ter cometido outros absurdos, ele não fez, porque ele era um homem obediente. Portanto, a gente tem aqui já 2 grandes objetivos da lição cumpridos, né? A gente falou sobre a história, falou sobre a importância da adoração, que está ali representada em Davi, e a gente tem aí um reflexo das escolhas e do pecado, né, que é a terceira parte da lição, e aí vem essa explicação: o homem segundo o coração de Deus. Ele, assim ficou conhecido, mas as consequências do seu pecado não foram retiradas por Deus. A sua família se tornou uma família sanguinária, uma família que fez um motim contra o próprio pai, contra o rei, que cometeu crimes sexuais, ou seja, ele recebeu na mesma moeda em doses cavalares. Porque a gente fala da lei da semeadura, viu, professor João Felipe, das consequências, mas a gente esquece que a lei da semeadura não é só o retorno, mas a quantidade exponencial no retorno, porque quando você planta uma semente, você recebe a 10, a 50, a 100, ou seja, existe uma exponenciação nas consequências das nossas ações.
E para Davi não foi diferente, né? Ele cometeu um pecadinho ali escondido e tal, mas a consequência foi uma vergonha pública, né? Perpetrada pelos seus próprios filhos. Ele amargou isso e ele poderia ter mandado matar o filho, mas ele tinha uma vergonha interna e ele sabia que aquilo era consequência dos seus crimes, ele tinha sangue nas mãos, né? E a gente poderia até pensar das tantas guerras que ele fez, e o sangue era o acúmulo daquelas guerras. Mas por que não dizer que o sangue do marido de Batseba pesou mais, hein? Porque ali foi um sangue não autorizado, né? Não, não avalizado por Deus, né? Pois bem, então, estas consequências precisam ser deixadas claras para os adolescentes, os alunos, porque mesmo nessa idade, eles farão coisas que vão reverberar para o resto de suas vidas. E, portanto, precisam aprender com o rei Davi a fazer boas escolhas, né, professor João Felipe? Exatamente. E, assim, é bem importante frisar muito bem essa questão de que ele também era um homem segundo o coração de Deus. Ele era homem para arcar com suas consequências. Porque, como o irmão Raniel falou, ele poderia muito bem ter mandado matar Natan. Quando Natan joga na cara dele, que faz, sabe esse homem da história aí que eu estava contando? É tu. Tu acha que Deus não viu, não? O que tu fez, Davi? Naquela hora de ira ali, que Davi já está virado com a história que foi contada. Já estava dizendo, rapaz, pega esse homem aí que a gente vai prender ele agora. Vai passar o resto da vida dele todinho numa masmorra. Aí Natan faz, esse homem é você. Ele, naquele momento de ira dele, ele poderia muito bem ter mandado matar Natan. Mas existia temor no coração de Davi. Mas as consequências, olha, um filho que abusou da sua própria irmã. Um outro que tentou dar um golpe de Estado no seu próprio pai para usurpar o trono. Então você vê que isso, todos esses finais resultaram em morte dos seus filhos. O único que não chegou a morrer por conta dessas questões foi Salomão. O único, que inclusive é filho de Batseba. Mas interessante como não tem como fugir, mesmo que ele quisesse esquecer o que ele fez, tudo que ele deixou de lado, ele pode ser arrependido. Mas é importante frisar que o arrependimento não nos isenta das consequências. Porque o que a gente planta, como nosso irmão Raniel falou, o que a gente planta, a gente vai colher. Então você pode se arrepender do jeito que for, mas a consequência daquilo que você fez, isso vai vir. Não pode ser hoje, mas um dia a conta chega. A conta chega, porque pronto, vamos para o filho de Davi. Ele vai dizer, jovem, deleita-te no que você quiser, siga o caminho do seu coração, mas saiba que tudo isso você vai prestar conta a Deus. Deus vai trazer isso a juízo depois. Nada do que se faz aqui na terra fica sem ter uma consequência, seja ela boa, seja ela ruim. Apesar de ter repercutido como homem segundo o coração de Deus, ficou essa mancha aí no histórico dele, né? Que não tem como se apagar, porque fica de exemplo para a gente. Mas é muito importante frisar isso, que as consequências ela vêm independente do arrependimento. Provérbios 28:13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em Lamentações de Jeremias escreve dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pelo mundo. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Partindo desse princípio, nós podemos dizer o seguinte: quando o profeta Natan interpelou Davi,
frisou para ele o seu pecado, e através dele, Deus contou toda a sua trajetória. Davi, se você quisesse alguma coisa a mais, além daquilo que você tinha, era só pedir, que eu lhe daria. Mas agora que você pecou, a espada, olha só que expressão forte, a espada não se apartará da tua casa. E eu suscitarei da tua semente contra ti. É muito forte. Deus não... É porque, na verdade, a gente faz as coisas nos dias de hoje e a gente imagina que vai ficar por isso mesmo. Mas Deus, com Davi, foi uma coisa assim, meio peculiar. Davi pecou, aí Deus disse, beleza. Pecou, não foi? Aqui vai a lista de consequências para você. Pega. Então, Davi já estava ciente do que ia acontecer. Davi já era ciente de tudo aquilo que iria ocorrer. Desde a defloração de Tamar por Amnon, desde Absalão, como o professor João disse, tentado dar um golpe de Estado, que foi, assim, efetivo por algum tempo, mas foi totalmente derrotado. O Senhor abençoou e fez com que Davi retomasse o reinado de Israel. E teve também o seu filho Adonias, Davi já velho, Davi já quase no fim da vida, e Adonias querendo usurpar o trono de Israel. Todas essas consequências em virtude do pecado. Fala para o adolescente, explica para o adolescente, olha, quer pecar? Fica à vontade, mas a consequência vem. Não é para pecar, mas se for essa sua decisão, a consequência vem. E como o professor Raniel falou, ela vem exponencialmente. É uma semente que você planta para uma árvore frondosa aparecer. A gente associa o pecado fruto, é fruto do pecado, não. Fruto na Bíblia é fruto do Espírito. As obras são obras da carne, que vão se reverberar lá na frente em consequência exponencialmente enorme em decorrência daquilo que foi plantado. E Paulo disse, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isto ele ceifará. Muito cuidado com as ações, as palavras, as atitudes. Eu sempre digo, professor Raniel, que a melhor resposta do sábio é o silêncio. Muitas vezes... O silêncio, Marquinho. O silêncio é o idioma dos sábios. A gente tem que ser fluente. Exatamente. Se a gente falar demais, a gente se compromete. Você compromete a sua vida quando você fala demais, quando você expõe demais. Vê o exemplo de José? O plano de Deus para José era aquele, mas devido à sua reverberação, falou, contou. Olha os olhos dos irmãos. Deus tinha um projeto na vida daquele rapaz. Mas sempre que contamos os nossos projetos e nossos sonhos para as pessoas erradas, ocorrem alguns deslizes no meio do caminho. Às vezes nem nossos, mas ocorrem conosco. Então, é muito importante dizer isso para o adolescente. Situar o adolescente nisso. Permanece em silêncio, permanece na presença, permanece adorando, permanece louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Se confessa, chama o adolescente para conversar. Você é professor na sua sala. Você tem a abertura de chegar perto do teu adolescente e perguntar para ele o que está acontecendo. Você é líder de jovens e adolescentes. Você que está na classe de adolescente, se conscientize disso. Você é líder, você é espelho. Você tem como chegar para o adolescente e perguntar o que está acontecendo com ele, o que ele está passando. Você
nota os comportamentos e a plantar coisas boas diante da pressão medida, como Jesus falou, recalcada, sacudida e transbordante. Permanência na presença de Deus é melhor do que o arrependimento depois. Eu ia até falar algo sobre isso também. Eu vi que alguns pensadores, e aí, cuidado com o evangelho coach, tá? Alguns pensadores falam que é melhor se arrepender de algo que fez do que algo que não fez, é melhor se arrepender por ter tentado. Eu já vi vários pensadores, eu poderia dizer aqui vários deles que falam isso. Mas isso não é evangelho. Isso não é evangelho, tá? Por quê? Porque os nossos adolescentes, jovens, estão sendo bombardeados com a teologia coach, com essas coisas, né, antropocêntricas, essas coisas humanistas. Doutrina de Deus. Essa coisa é o ponto fraco de Deus. Cuidado com essa coisa de eu preciso tentar, eu preciso fazer. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Ainda na adolescência, eu tenho amigos que hoje são estéreis e não podem ser pais, não podem ter filhos por conta de produtos que ingeriram nas suas veias para serem bonitos. Tá? E outras coisas mais, gravidez fora do tempo, problemas de comportamento, problemas familiares, problemas seríssimos que foram consequência de ações ainda na adolescência, tá certo? Eu diria até problemas de saúde gravíssimos, né? Que, com o perdão de Deus, você ganha a sua salvação, mas você pode ter como consequência nunca poder ter filhos. Você já parou para pensar nisso? Quão duro é isso? Né? Então, jovem, adolescente, não queira usar essa ferramenta chamada arrependimento. O melhor é não precisar se arrepender por ter pensado melhor nas decisões, por ter balizado a tua vida na palavra de Deus, por ter aprendido com os erros que os outros cometeram e não que você cometeu. Tá? Esse é o melhor. Melhor obedecer do que sacrificar. Né? Melhor obedecer, porque o sacrifício vinha de um pedido de perdão. Né? Por isso essa expressão, e Davi percebeu isso, ele entendeu isso, e isso foi um divisor de águas na vida dele. Então, caro jovem, caro adolescente, melhor do que se arrepender é obedecer para não precisar pagar consequência nenhuma das suas ações, das suas decisões. Faça isso desde cedo e você verá a bênção de Deus fluindo na tua vida ministerial, na tua família, na família que você vai formar, em nome de Jesus. Faça isso com muita temperança, com muito domínio próprio, porque não precisará se arrepender. E assim eu encerro a minha participação, são as minhas considerações finais, transmito para os meus caros professores também fazê-lo neste momento. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Sempre é um momento muito proveitoso, tanto para todos nós que estamos aqui, né? E só terminar falando sobre que, apesar de tudo isso, olha a importância que Davi teve na história, né? O próprio nome Nazareno, que era como o pessoal conhecia Jesus o Nazareno, Nazareno, que vem de Nazaré, que vem de Nazaret, e o Nats, no hebraico, vem de ramo. Ramo de quem? Que Isaías tinha profetizado há tanto tempo atrás, que um ramo de Jessé, de um dos ramos de Jessé, que viria o Messias. E você vê como tudo na Bíblia se encaixa, e como Davi faz parte disso daí. Outra coisa que eu acho magnífica, imagina ter um rei músico. Devia ser fenomenal, porque nenhum... Concordo, professor, concordo, nota 10. Nenhum culto era do mesmo jeito. Todo culto ele chegava com uma música nova, que ele mesmo tinha composto, e ensinava o povo a tocar.
Um rei músico deveria ser uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, é gratificante a gente estar aqui falando entre si aqui, mas ao mesmo tempo comunicando com todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, e é muito louvável essa oportunidade de estar aqui discutindo, não no ponto de debater, mas corroborando com as nossas convicções, aquilo que nós aprendemos e aquilo que o Senhor inspira nos nossos corações. Só fechando sobre a questão do arrependimento, que mesmo que a gente busque a presença de Deus para não precisa depender de aqui nós 15 e 10. Eu digo que da mesma forma que a alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Então imagina só, a alegria que houve no céu quando Davi não Senhor, e de fato se arrependeu. Porque pedir perdão e se arrepender são duas coisas totalmente distintas. Perdão você pede, e é necessário pedir perdão. Você pede perdão se você pecou contra a igreja, pede perdão a Deus e a igreja. Você pecou contra o seu familiar, você pede perdão ao seu familiar. E Deus também. Tudo passa. Então, é muito importante nós percebermos esse detalhe. Então, ele pede perdão. Eu sempre digo, professor Raniel, que o perdão, quando exercido, quando executado, ele desativa um sistema de violência que tem dentro do ser humano. Ele é desativador. Ele é como aqueles policiais que vão desativar a bomba no meio da rua, pronto. Assim é o perdão. Ele desativa. O perdão e o arrependimento é diferente de remorso. Verdade. Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. Teve remorso. É desse jeito. Então, a partir do arrependimento, a gente pede perdão, e o perdão em si é uma atitude de inteligência, e a Bíblia nos ensina a perdoar. É importante perdoar. Se nós fomos perdoados por Jesus, se em Cristo nossos pecados são perdoados, então precisamos prontamente perdoar aqueles que nos ofenderam. É tanto que isso faz parte do modelo de oração que foi deixado por Jesus. Não é que aquilo vai ser a sua oração, mas é um modelo de oração, o contato que nós precisamos executar com o Senhor. E trazendo para o arrependimento, que já é diferente, o arrependimento é quando você disponibiliza a sua vida, disponibiliza o seu caráter para uma mudança radical que o Senhor vai fazer dentro do seu coração, a partir do seu posicionamento de perdoar, de ser perdoado. Perdoou? Ok, dá o próximo passo, se arrepende, deixa. Confessou? Confissão aqui é o mesmo que ou pedir perdão ou ser perdoado, é a mesma coisa. Agora você deixa. Porque se o perdão é uma ação verbalizada, o arrependimento é uma ação dentro do caráter que transparece nas suas atitudes, nas suas ações, no seu modo de viver. Davi pecou, mas ele nunca mais foi a mesma pessoa depois que pecou. Porém, ele foi muito melhor daquilo que ele imaginava que seria, que ele se arrependeu, deixou e alcançou a misericórdia do Senhor através do arrependimento e do perdão do Senhor. Amém. Gostei das colocações a respeito do perdão, porque assim que nós perdoamos, na mesma medida o Senhor nos perdoa. Isso é importantíssimo, porque não há ninguém que não peque, Romanos 3:23, né? Nenhum só. Então, sabendo disso, a gente é humilde para reconhecer os erros e a gente é amoroso para perdoar aquele que errou
para comigo. Dessa maneira, Deus nos abençoa a todos, né? E aprendemos com o salmista Davi, aprendemos com a palavra de Deus e crescemos um pouquinho mais. Deus abençoe você, professor, e você, aluno, nesta aula da lição 9. Eu me despeço dos meus queridos professores, mas eu peço a você, se não se inscreveu aqui neste canal abençoado, faça isso agora, compartilhe com outros professores, né? Divulgue esse trabalho, porque ele não tem fins lucrativos, a gente está aqui para divulgar o ensino da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, e a gente deseja que Deus abençoe o teu ministério e a tua aula, em nome de Jesus. A paz do Senhor, Marquinho, a paz do Senhor, João Felipe, o sorriso mais bonito da Assembleia de Deus. É verdade. Pai do Senhor. Pai do Senhor.